A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Que bom podermos estar juntos neste dia. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. É a minha gratidão pelo prestígio e a honra que você me dá de diariamente poder entrar em sua casa, estar com você, quem sabe num hotel, num carro, muita gente tem televisão no carro, para conversarmos sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da vida, para tratarmos das coisas espirituais. Por quê? Porque a palavra que mais se ouve hoje em dia é a palavra crise. A mídia toda, a despeito de estarmos hoje com a maior honra que um país pode ter e uma cidade pode receber, que é sermos a capital do mundo das Olimpíadas, que para mim é motivo de grande honra, de grande orgulho, saber que o mundo inteiro, os olhos do mundo estão sobre nós. Que orgulho, que bênção. Poderemos ter um grande legado para a história do nosso país a partir desta honra que o mundo nos deu de sediar as Olimpíadas. Mas a verdade é que num mundo paralelo existem crises para se superar no nosso país e na vida individual de muita gente. Então, para você superar uma crise, em primeiro lugar, você tem que acreditar em Deus. Quando eu falo em Deus, deixe ser mais claro e objetivo. Eu não estou falando de um Deus imagem, guarda esta palavra. Não estou falando de um Deus estátua. Não estou falando de um Deus budista ou de um Deus outro, um Shirvá. Eu estou falando do único Deus. Entenda, por favor, só existe um Deus. Só existe um Deus. O inimigo das nossas almas, aquele cujo nome é confusão, é adversário, ele tem tentado induzir as pessoas a acreditarem nos deuses desta terra. Milhões de pessoas anualmente vão para o inferno porque não conhecem o verdadeiro Deus. Então a primeira pessoa que você tem que exaltar e glorificar e bendizer é a pessoa amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu amo este Deus. Ele é o Deus vivo. Ele me deu uma boa consciência para que eu não fosse dominado pela lógica ou pelos pensamentos humanos e para que eu pudesse crer nele com legitimidade, com sinceridade, com pureza de coração. Então, a primeira coisa para superar uma crise é crer em Deus e dar-lhe a primazia. Segundo lugar, você precisa de crer em você. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Você precisa acreditar em você, crendo em Deus em primeiro lugar, no Senhor Jesus, porque quando se crê em Deus e também se crê na própria pessoa, você sabe, Deus não criou, não gerou filhos de Deus para a derrota, para o fracasso. Então, Deus nos criou para prevalecer num mundo de crises que João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós não vivemos exatamente num paraíso. Este mundo tem problemas. Nosso país está cheio de problemas. Ainda não houve alguém neste país que tivesse entendido que se investirmos pesada e maciçamente na educação, nós vamos ter um país livre, maduro e poderoso daqui a algumas décadas.
Então, nós precisamos de entender que tudo passa também pela educação cristã e espiritual. Deus me livre, quem foi o autor dessa ideia louca de se proibir a Bíblia dentro da escola? De não se deixar uma pessoa orar dentro de uma sala de aula? Se você quiser hoje pegar uma violazinha, uma guitarrinha e parar num jardim, tocar a sua viola e fazer um cultinho anunciando a Deus, você pode ser preso. Porque tinha que ter pago primeiro uma taxa a parques e jardins. Deus me livre. Então, onde não está Deus, há problemas. Onde o homem não coloca Deus em primeiro lugar, toda espécie de problemas surgem. Agora, talvez você diga, não, eu não quero que o senhor fale das coisas do país. Eu estou cansado de ouvir a respeito da crise do país. Eu quero que o senhor fale do meu problema. Deixa então lhe dizer, você tem razão também. Todo problema tem solução. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Todo o problema tem solução. O mundo inteiro está em crise. Agora, as crises pessoais são parte de uma crise bem maior que o mundo tem, que é a falta de Jesus. É a falta de Deus. Você sabe, desde a Copa do Mundo de futebol, que nós também tivemos a honra e o prestígio de receber em nosso país, eu tentei credenciar, junto dos órgãos do governo, a nossa catedral para ser uma igreja para receber atletas, porque nós podemos passar o culto e simultaneamente interpretar e reproduzir na língua original da pessoa, enfim, traduzir. E ninguém a nenhum nível me quis ouvir. Então, a crise pessoal das pessoas hoje é bem maior, porque ela é parte de uma crise gigantesca que se estabeleceu no mundo inteiro. Por isso, tudo isso é assustador para quem não tem fé, para quem não é determinado, para quem não conhece, como eu conheço um Deus vivo. Eu não sirvo a um Deus morto, pregado um boneco numa cruz. O túmulo lá em Jerusalém está vazio. Deus me deu uma boa consciência, lavou a minha consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. E eu passei a usar a fé como uma arma na minha vida. Eu passei a ser um homem de atitude. E uma das coisas que o Espírito me ensinou é a nunca desistir. Até o jogo terminar, não se sabe quem é o vencedor. Até Deus cumprir as suas promessas, você não pode dizer eu estou derrotado ou fracassado. Nunca desista. Não jogue tudo para o alto porque o mundo está mal. Você pode começar hoje criando um mundo novo na sua vida. Não abandone tudo e todos, porque cada problema tem uma solução. Mas, apóstolo, eu estou passando por uma tentação, o senhor não sabe, às vezes, tenho desejo até de abandonar tudo e todos e abandonar a própria vida. Olhe como é que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 10, 1 de Coríntios, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Agora guarda essa palavra que é importante. Mas Deus é fiel. Aqui está tudo o que eu preciso. Aqui está tudo o que eu preciso. Mas Deus é fiel. Aqui está o meu futuro garantido, a minha saúde, a minha prosperidade, a minha paz, a minha alegria de vida,
a superação do problema está aqui nesta frase, mas Deus é fiel. Depois Paulo continua, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Então, o que Deus está dizendo? Que Ele sendo fiel, Ele está dizendo a você que nada pode ir além dos limites estabelecidos por Deus. A tentação pode ser grande, a sua crise pode ser grande, mas Deus é maior. É a fé em Jesus que lhe trará a vitória. Mesmo se você diz, mas apóstolo, eu tenho uma doença aguda, eu tenho uma doença recidiva, fui dado como curado de um câncer, 7 anos depois fui fazer exames, lá estão outra vez as metástases. Talvez você diga, apóstolo, eu estou vivendo um momento muito perigoso na minha vida. Outros estão dizendo, olha, a minha vida está um caos, está uma desordem total. Ou aquela pessoa, aquele empresário que eu estou falando desde segunda-feira, que perdeu milhões em pecado. Você se meteu em jogo, apostou em alternativas que você sabia que era um risco e você perdeu milhões. Agora você tem que definir dentro de você algo muito importante. A fé em Deus. E para isso você precisa dar a sua vida a Jesus. Você precisa de entregar a sua vida a Deus. Dizer, Senhor, entre mim e ti, não quero mais nada. Faça como eu tenho dito aqui. Você me perguntar, pastor, quais são os seus projetos pessoais, os seus sonhos, os seus ideais? Eu não tenho projetos pessoais, sonhos, ideais. Eu estou aqui rendido de corpo, alma, espírito. Estou aqui, sabe, totalmente dependente de Deus. O que Deus quiser que eu viva e tenha, vivencie, é o que vai acontecer. Eu não vou querer interpor-me a Deus e entre Deus e mim estar o projeto de um carro novo e eu vou batalhar. Eu não quero isso. Já se passou essa fase da minha vida. Eu quero Deus. Eu quero sentir o Espírito dizer, servo bom e fiel. Então você tem que definir dentro de você um fato. Tudo vai passar. Essa crise violenta é como chuva de verão. Você já viu como é que é chuva de verão? Às vezes você olha, 4 da tarde, não tem nuvens, 5 da tarde começaram a chegar as nuvens, o vento sudoeste, 6 da tarde arreia uma chuva violenta, mas é chuva de verão. 15 minutos depois não tem mais chuva. Assim são os problemas quando você foca a sua vida em Jesus. Agora, o que você precisa na realidade é ter o quê? Uma direção espiritual. Porque há pessoas hoje me assistindo e ouvindo que estão dentro de um labirinto. Você precisa de sair desse labirinto. Mas para sair do labirinto você precisa ter uma direção. Ouça, meu amado, sem direção. Você sabe por que o nosso Brasil quase quebrou? Nós não viramos uma Venezuela porque Deus teve misericórdia de nós. Porque não havia direção. Porque as contas públicas não foram ordenadas de forma estabelecida na Constituição. Porque a corrupção campeou. Porque não houve uma voz de comando dizendo este é o caminho. Criou-se um labirinto no nosso país. Agora há milhões de pessoas neste país dobrando o seu joelho todos os dias, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo compaixão de Deus para com a nossa nação. Nestes últimos 4, 5 anos,
eu vi com os meus olhos brasileiros odiando brasileiros, se agredindo por causa de problemas de bandeiras políticas. Você que não conhece um pouco de história, para saber que tanta gente cria crises para depois aparecer como salvador da pátria. Você tem posto os olhos em quem? Quem é que lhe dirige a sua vida? Ou você anda sem rumo? Você precisa de uma direção, uma voz que diga, faça assim, para você sair do labirinto. Você sabe que a Bíblia fala de um homem chamado Pedro. Pedro era um pescador e ele teve uma experiência muito interessante. Ele era um profissional da pesca, um empreendedor, pescador. Mas houve um momento que ele passou por uma grande crise. Você sabe por quê? Porque ele vivia do dia a dia, ele saiu para pescar e não pegou nada. E claro que ele precisava de obedecer a uma direção. Ele precisava de alguém que dissesse, este é o caminho para você pescar. E ele lançou a rede da forma certa. Vamos ver isto na prática. João capítulo 21, versículos 4 a 6. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Isso é muito importante, guarda esta palavra, é o Senhor. Jesus apareceu, eles não o reconheceram, era o ressuscitado, mas ele veio com a direção certa, a direção da fé. Eles já tinham tentado, não pescaram. Jesus disse, agora você vai fazer da seguinte forma, você vai lançar a rede para o lado direito do barco. Por que não do lado esquerdo? Porque Deus é que sabe, Deus é que tem razão. Ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, já não podiam puxar, era grande a quantidade de peixes. É o Senhor. Então, veja, na hora em que Pedro estava numa crise, porque não havia pescado nada, e dependia também da pesca, veio a direção certa, a direção da fé. E um simples fato, Jesus disse, lance à direita. Ué, mas não é a mesma coisa de lançar para a esquerda? Não, Deus disse à direita. Você tem que amar o que Deus ama, você tem que acreditar no que Deus diz. Você tem que odiar o que Deus odeia. Você tem que entender o que Deus diz. Então diz, eu vou te dar a direção certa para você sair da crise. A direção certa é o seguinte, é a direita do barco. Lá estava uma grande quantidade de peixes, eles não conseguiam quase puxar. E sabe o que Deus disse? Deus disse que se nós obedecermos à palavra, os peixes vêm, a solução vem, o milagre vem. Ele disse, é o Senhor. Então, Joás, avance, é o Senhor. Então, quando você tem a direção de Jesus, a crise é superada. A doença é derrotada. A tentação é vencida. A vida em perigo se estabiliza. Porque é o Senhor. Quem disse, lança a rede para o lado direito, não foi um transeunte, não foi um pensador grego, não foi um filósofo, não foi um guru, um coach americano, foi o Senhor. Ele disse, é o Senhor. Até então não haviam reconhecido que era o Senhor. Mas quando a palavra, na prática, foi vivenciada, apareceram resultados. Você só terá resultados de fé quando você seguir a palavra. Todas as vezes que você seguir a palavra de Deus não volta, o quê? Os meus amigos,
vazia. Deus vela para que ela se cumpra. A nossa equipe está trabalhando em seu favor. Então, quando você ouve que é o Senhor, e note uma coisa, quem lhe fala não é o Miguel Ângelo. Quem lhe fala é o Senhor, que está dizendo, você precisa de direção, você precisa estar na igreja, você precisa lançar as redes à direita. A esquerda não tem nada, a direita tem. Então, essas nuances de uma relação perfeita com Deus é que fazem a vida ter gosto, é que fazem a vida ter substância, é que fazem a vida ter razão para viver. Porque eu volto a dizer um fato curioso, muita gente vive como se nunca fosse morrer. E muita gente morre sem nunca ter vivido. Eu tenho me relacionado ultimamente na minha Cardiomex com algumas pessoas que passaram por dramas, problemas difíceis de saúde, do coração, cirurgias, stent. E eu conversava com um médico da Cardiomex, né, um aluno que estava fazendo parte da nossa academia, e que disse, olha, eu tive um infarto sem dor. Tive que colocar 3 stents. Não tinha dor nenhuma, porque um dos sinais do infarto é a dor. Então, ele disse, olha, a pessoa está aqui e passado um pouco, por uma dor, a pessoa pode morrer. Um infarto agudo, fulminante. E eu entendi e disse, é verdade, Pai, nós não somos donos da vida, mas se ouvirmos Jesus, até a vida se alarga, a longevidade, a vitória, a bênção da vida se estabelece. Creia nisso. Hoje é quarta-feira e logo à noite teremos um grandioso encontro. O apóstolo vai ministrar sobre a autoridade, a força da autoridade de Deus na nossa vida. E gostaríamos muito que você viesse estar conosco. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Próximo BRT da Pinto Teles, 28DP. Aqui na Cristo Vive. Há um lugar que é seu, que aliás já há muito tempo que você está postergando, adiando, dizendo não, amanhã, depois, daqui a um mês. Você não sabe se você vai ter daqui a um mês, quizás nem daqui a um dia, nem daqui a uma hora. Você precisa ter uma decisão para Jesus. Entregue, dê a sua vida ao Senhor. Guarda esta palavra, dê a sua vida ao Senhor e tudo mudará. Amém? Hoje à noite, 7h30 da noite, quero muito que você venha conhecer o nosso ministério, ter uma experiência eterna com Deus, uma experiência de vida, uma experiência renovadora, uma experiência transformadora, assim como Deus fez comigo, que me fez experimentar a beleza da vida, daquele que é belo, poderoso, um super Deus, o único Deus, Jesus Cristo, todo-poderoso. Esse é um convite. Nosso telefone é 30 17 90 90. Venha estar conosco, venha ter uma direção espiritual. Olha, você sabe, ninguém corre uma maratona preparando-se um dia. Ninguém tem uma vida acadêmica, universitária, se lá no 7º, 8º ano não houver uma decisão quanto ao futuro. Então, só termina a faculdade quem no 7º, 8º período, 7º, 8º ano começa a tomar uma decisão, senão não termina, vai, mas não termina. Assim é na vida espiritual. Ninguém entra numa maratona preparando-se um dia para correr 42 quilômetros. A vida espiritual é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Não é explosão, não é músculos, não são músculos. É o dia a dia que vão determinar, cada dia vai determinar o que será o seu futuro. Eu aguardo por você. Ligue 30 17 90 90. Nós temos conselheiros para lhe ajudar. A minha gratidão por poder ter estado com você, em meu nome, da minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nosso povo da Igreja Cristo Vive,
que dá o suporte financeiro para estarmos aqui na televisão, na rádio, na mídia. E obrigado a você que vai ligar para nós e vai dizer: eu quero colaborar e cooperar com este programa porque ele me faz bem. Ele é terra fértil que pode mudar a sua vida financeira se você semear uma semente financeira neste programa. A nossa gratidão. Olhe, lance a rede para o lado direito. O outro lado não tem peixe. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.